Estrelas chamam de esperança a luz de Deus, seu Criador. E por mais que contem todas elas, incontáveis seus sinais, pois deu nome a cada uma delas. O quê? E hoje rege os seus corais. A glória infinita de Deus não é comparável, é mais. Seu manto se estende além do céu, sua glória reflete o seu poder. Seus olhos são chamas de amor, sua voz é coragem e fé. Ele é a esperança e a paz que todos procuram nos céus. Acima das estrelas há um amor maior. Por você entregou seu próprio filho, que se tornou um vivo amor. E ainda que você o negasse, rejeitando todo amor, uma lágrima do céu caía entre chuva de amor. A glória infinita de Deus não é comparável, é mais. Seu manto se estende além do céu, sua glória reflete o seu poder. Seus olhos são chamas de amor, sua voz é coragem e fé. Ele é a esperança e a paz que todos procuram no céu. Poxa, maravilha. Só pra isso. Tá de boa. Tá de boa. Poxa, gente querida, é isso. É isso. É isso. Bom dia aí, pessoal do Face. Bom dia a todo mundo que está aí. Está tendo essa transmissão ao vivo. Depois o nosso amigo Guto vai colocar o vídeo lá no nosso canal. Sabe o nome do canal de cabeça? Não, né? Caminho da Graça, Estação Tomás Coelho. Caminho da Graça, Estação Tomás Coelho. É o nome do nosso canal no YouTube. Dá um like lá, se inscreve e pelo menos de 15 em 15 dias vai ter um conteúdo novo lá. Eu gostaria até de fazer com mais frequências, confesso que não é por falta às vezes de mensagens que vêm para colocar alguns curtazinhos lá no nosso canal também, mas a gente ainda precisa encaixar isso dentro de todo um cronograma, porque os insights às vezes surgem nos momentos mais inusitados, onde uma câmera não pode nos acompanhar. Enfim, gente, hoje eu vou refletir com vocês num verso lá em Lucas, no capítulo 21, e a gente poder trazer uma reflexão acerca de uma fala escatológica de Jesus, e que na sua escatologia cumpre a sua realidade individual numa escatologia pessoal da trajetória de cada um de nós. Sem sombra de dúvida, esse aspecto do que nós vamos refletir aqui, ele não anula a sua perspectiva coletiva naquilo em que essa mensagem foi endereçada e tem e terá a sua devida pertinência e realização. Só que eu quero destacar um aspecto aqui individual e que passará também pelo coletivo, e de tudo nós teremos aqui
uma reflexão para a gente levar para casa, entendendo acerca do desafio que nós temos para bem viver, para viver em paz, para viver com plenitude, para viver conforme a linguagem bíblica, cheios do Espírito de Deus. Em Lucas 21, a partir do versículo 7, e eu entendi que esse texto ficaria melhor representado para a mensagem que eu gostaria de refletir hoje, justamente por conta do versículo 19. E nele, no Lucas versículo 21, mas a gente vai começar a ler a partir do versículo 7. E disse, perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? Isso foi uma pergunta endereçada a Jesus. E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu Jesus, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Acho que a primeira recomendação aqui, ela é de natureza religiosa. Existe uma exploração muito grande do viés religioso, naquilo em que ele chama para si as nomenclaturas do sagrado, para com isso orquestrar todo um esquema de manipulação, de poder, e eu creio que até pelas mensagens do Caio nós já estejamos um tanto quanto familiarizados com esse discernimento. Só que a religião, ela não tem sido a única. Hoje, a técnica e o saber acadêmico tem também compartilhado desse potencial de manipulação pela via dos discursos de autoajuda, os discursos coachings da vida, e não que eu esteja aqui questionando o potencial de benefício que essas falas e que esses conteúdos carregam. Todavia, o que eu trago para a gente refletir é esse aspecto que Jesus chama a atenção. Porque se Jesus representa o arquétipo centralizador da vida, porque é isso que representa, que significa a ideia de cruz, todo aquele que arroga para si ou para sua própria teoria um status de tal convergência, de tal profundidade, oferecendo para o sujeito uma solução tão profunda, tão essencial, do modo como às vezes pela propaganda, tanto a religião quanto o saber teórico e técnico invocam respectivamente para si. Então eu diria a recomendação de Jesus, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, em nome dessa essencialidade que Jesus chamava para si. Vide João capítulo 6, eu sou o pão da vida. Isso escandalizou todo mundo. Jesus chamou um nível de convergência das coisas de uma tal maneira para ele, que de duas uma, ou ele era zureta, psicótico, esquizofrênico, ou ele era quem ele estava dizendo que ele era. O fato é, não tinha como ele encarnado não despertar toda sorte de impressões e reações do modo como ocorreu. E no meio daquele discurso de João 6, foi o momento em que todos os ouvintes se dispersaram, só ficaram os 12. E até esse Jesus disse, vocês não querem seguir eles? E foi ali o
o ilustre momento em que Pedro vira para Jesus e diz: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então, é um chamado de centralização e de convergência muito visceral, que o marketing e a propaganda bem conhecem o seu potencial. E não é muito difícil você construir um discurso se apropriando das nomenclaturas, seja pelo viés técnico ou seja pela sua associação com o sagrado, e montar uma fala que enderece para certa pessoa ou para certa teoria um peso e uma importância tal, vamos dizer assim, messiânicos, cristológicos, né? Enfim, siddhartianos, né? Ou seja, que assumam uma convergência ao ponto de uma sabedoria inescrutável, de algo jamais conhecido, entendido e agora então disponível. Não foram essas as sacadas que os próprios apóstolos tiveram acerca do Evangelho? Aquilo que estiver oculto durante séculos nos foi revelado agora por intermédio de Cristo. Não é isso que Paulo inclusive fala? É essa essencialidade que é absolutamente dinâmica e que o entendimento acerca dessa fenomenologia tem levado muita gente a se utilizar por estelionato, né? dessa importância, desse peso, desse significado, para enaltecer, propagar e levar o marketing de divulgação de teorias outras, que pode ter até lá o seu benefício de ajuda, de auxílio, pode ter até a sua eficiência, a sua devida eficácia naquilo em que se propõe, mas no modo como ela se apresenta, trazendo sobre si uma propaganda para muito além daquilo que ela representa, a recomendação que Jesus deixa é: vede que não sejais enganados, porque muitos virão nesse nome, propondo esse peso, divulgando essa centralidade que eu estou me colocando como tal para vocês. E em primeiro lugar vem a religião, mas a ciência está entendendo a instrumentalidade da religião e está chamando para si esse mesmo peso de importância e de essencialidade para a vida. E nós estamos nos cercando de poços de água que, embora tenha água, está fadado a nunca matar a sede, colocando a gente dentro de um ciclo vicioso onde a gente cada vez mais está dependente, seja de circuitos religiosos, seja de correntes inúmeras de oração e de devoção, ou sejam de profissionais que estão começando a virar começando a produzir uma verdadeira relação de dependência. Uma relação de dependência que está cada vez mais fadada a não resolver o sujeito, mas pelo contrário, a implantar no sujeito a ideia que o leve a acreditar que sem aquilo a vida dele não anda, que sem aquilo a vida dele não se basta. Vede que não sejais enganados, porque muitos virão nesse nome, nessa ideia, dizendo: sou eu te conserto, eu te banco, né? Ou também: chegou a hora disso acontecer. Não os cigais. Os cigais, se for para um auxílio, se for para uma ajuda, se aquilo ocupar o devido lugar na sua vida. Auxílio todos nós precisamos. Ajuda sempre é bem-vindo, e não é isso que eu estou questionando, pelo amor de Deus, eu vivo disso. Sim. O que eu estou questionando é que eu jamais estaria aqui desconstruindo uma coisa no qual eu estou dentro.
Agora, eu sou eu sou uma pessoa profundamente comprometida com a produção da autonomia vivenciada em fé, sem bengalas, sem muletas. Isso, na ideia de Jesus, entrarão e sairão e encontrarão pastagens, né? Não é o caminho do só entra, só encontra pastagem se entrar. Se sair, eu já não garanto mais nada, não. Entendeu? Não, é entrar e sair e encontrar pastagens na entrada e na saída, né? Portanto, quando ouvirdes falar de guerras, aí vamos a um segundo aspecto. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Quando vocês ouvirem rumores, não paniquem. Não paniquem. Eu acho que eu posso, né, até evocar alguns eventos recentes dos que aconteceram, né? E aí ele ainda diz: não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Grandes sinais do céu. Do céu. Eu creio que o que está sendo colocado aqui é que a gente vai estar lidando com o inusitado a todo momento. E eu acho que nessa espiral concêntrica, evoluindo na direção da realização maior de todas as coisas, cada geração passará pela representação desse tipo de dinâmica que descreveu, né? No início do ano, nós passamos aí por uma sucessão de desastres, né? E aí começaram a agorar o ano de 2019 todinho. Teve até áudio aí de lápis que Deus ia, né, lá falando, todo mundo, aquela coisa que todo mundo tá. Aquela coisa toda, falaram que como é que é? A terra, o ar, a água e todos os elementos já haviam se manifestado, né? E aí começam a vir as interpretações e as associações com os astros, ok, tem toda essa ali. Eu creio que o ser humano ele vai dar conta de ir construindo teorias para, de alguma forma, organizar o mais rápido possível o caos. Porque o caos ele é tão desconfortável que qualquer teoria que dê um sentido para aquela desorganização toda, já é um lenitivo psicológico para a pessoa conseguir. A mente precisa de ordem. Isso! E ela vai tentando criar. Se isso vai vir do zodíaco, se isso vai vir do raio que parta, entendeu? Contanto que produza uma linearidade na instabilidade que o caos produz. Porque a gente não consegue, parece, viver por uma disposição inata, instintiva, sem uma previsibilidade mínima sobre o amanhã. E aí, poxa, no mesmo ano, que é dentro de um mesmo período de contagem cronológica, no modo como a nossa mente foi viciada a contabilizar o tempo, se bem que isso é apenas uma perspectiva de tempo, referente a inúmero modo de a gente ler e traduzir a passagem do tempo, mas enfim. Então já começam as teorias da conspiração, né? Porque caiu a barragem de Brumadinho, e aí tem aquele incêndio no centro de treinamento do Flamengo, e tem mais um aí que eu... As chuvas no Rio. As chuvas no Rio, inundando, a morte do Boechat, né? Isso. E aí começa, aí trouxe Malafaia, daí vão vindo essas teorias, né? De modo que nós somos uma geração
psicologicamente desabilitada a viver o Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu surtarás de pavor. Né? Porque é assim que essa geração tem vivido. Ela já não tem interpretação acerca do que seja livramento. A gratidão já não é o que prepondera no nosso coração diante de um susto. Pelo contrário, se uma coisa dessa natureza acontece do nosso lado, a gente passa um mês tendo pesadelo, tendo que se estabilizar de alguma forma, porque o susto foi tão grande que, mesmo não tendo acontecido com a gente fica perguntando: por que tu permites essas coisas, Deus? Entendeu? A gente fica revoltado com Deus, com a criação, porque a gente não consegue pegar o feeling da confiança de algo maior, de uma força organizadora que está para muito além da escravidão dos nossos próprios sentidos e das demandas do nosso sentido para interpretar ordem para além do caos, quando na verdade o próprio caos é a ordem de Deus. O próprio caos é a ordem do infinito, daquele que vive para muito além da capacidade dos nossos sentidos alcançar. Então, Jesus já não deixou ninguém enganado, que a gente na nossa geração vai vivenciar as mais marcantes, inusitadas, turbulentas vicissitudes do dia a dia, na forma de guerra, na forma de fome, na forma de instabilidade as mais diversas, não só das relações humanas, mas como também do cosmos, do físico, do planeta, da biologia. Tudo isso ao nosso redor está passível de terremotos, de tremores, de instabilidades, de mudanças. Tudo isso, não vos assusteis. Não tem nada que esteja fora do controle dele. Não foi que Jesus falou: não caiu um pardal no chão, sem que seja com o consentimento do vosso Pai que está nos céus. E aí ele continua: antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Aqui tem um outro aspecto. Em outras palavras, você nunca vai viver rodeado o tempo todo por unanimidade, sabe? Cara, nós concordamos com você, cara, não tenho o que dizer com você, todo o tempo todo até você. Isso nunca vai acontecer. Ele ensinar agora, ele não está à toa não, né? Ok. Entre aspas, a igreja na época. Ok. A unanimidade vai ser querido sempre. É até uma boa representação política. que a gente pode, reis, governadores e sinagoga, entendeu? Então está dito aqui, eles vão duvidar de você, eles vão discordar de você. Isso não é novidade, né? Chega de ficar se sentindo um peixe fora d'água dentro da comunidade que você frequenta. Larga esse fardo pesado de ficar tentando ser aquilo que os outros gostariam que você fosse. São fardo pesado demais. A gente não vai desenvolver unanimidade. Não vai. Porque lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, aos cárceres. Nós temos um elemento religioso, nós temos um elemento jurídico, nós temos o elemento político, os reis, os governadores, enfim. Pelo nosso compromisso com a vida, com a verdade e com o caminho do bem, a gente vai estar passível o tempo todo das más interpretações.
né? Porque está aí um dos caminhos em que, consciente ou inconscientemente, a gente mais busca a validação daquilo que a gente se propõe a acreditar, que é a unanimidade das pessoas concordando com a gente, seja dos nossos familiares, às vezes é dos nossos familiares. Eu já ouvi muito a fala: se a minha mãe diz para não ir, velho, eu não vou. Pô, mas tá te fazendo bem esse caminho. Não, mas ela disse que não. Eu falei assim: pô, mas isso é quase um poder oracular que você está. Não, mas é porque a minha mãe já acertou nesse e nesse quesito aqui. Então, ou seja, ela teve 80 erros, mas porque 2 foram acertos icônicos, ilustrativos e marcantes, então aquilo leva a ignorar o todo e ela passa a ter aquele poder oracular sobre a pessoa. Quando não é a mãe, às vezes é o marido. Quando não é o marido, às vezes é a esposa. Quando não é a esposa, às vezes é o pastor. Quando não é o pastor, às vezes é o padre. Quando não é o padre, é o babalorixá. Quando não é o babalorixá, é o psicólogo. Quando não é o psicólogo, meu Deus do céu, é quem? É um artista que ele está seguindo, é um youtuber agora. Ou é o Cosmos, entendeu? É o universo. Se bem que o Cosmos e o universo, eu colocaria até um passo à frente, vamos dizer assim, no caminho da evolução do sujeito, porque ele já não coloca o sujeito numa relação atávica com os sentidos. Porque todos esses outros que eu citei, eles estão dentro dessa cadeia limitante da relação do sujeito com os próprios sentidos. Eu preciso ouvir, eu preciso ver, eu preciso interagir com a concretização de algo para que então eu me permita me acalmar e me satisfazer com aquele caminho, porque eu tenho alguém dizendo é por ali. Já o cosmos é mais subjetivo, né? O universo, delegar essa autonomia, né? É por aí. Delegando essa nossa própria autonomia para terceiros, né? E Jesus, ele já diz, essa unanimidade, ela não vai existir. Olha, eu poderia chamar de sorte ou de uma felicidade limitada se a sua realização individual mais íntima ela teve convergência com uma opinião plausível e positiva das pessoas que você confia e para quem você endereça credibilidade. Mas eu diria, posso lhe dizer com toda a contundência, esse é o tipo de conjuntura relacional que não vai ter sustentação o tempo todo com uma convergência constante com a singularidade da realização da sua individualidade. Vai chegar um momento que vai aparecer uma bifurcação, onde essas pessoas a quem você tem credibilidade, essas pessoas a quem você debruça confiança, elas vão entender que o melhor para você é uma coisa, e a sua realização mais íntima vai entender que é para o outro lado. Essa bifurcação sempre chega na vida de todos nós. E aí vai ser a hora que você vai ser levado para a sinagoga, caso a ênfase geral da sua vida seja no meio religioso, ou vai ser levado para o cárcere, caso o seu métier seja jurídico, ou vai ser levado para os reis e governantes, caso o seu métier seja político. O fato é que, de uma certa forma, a individuação, para ela acontecer, principalmente nesse mundo presente, nós vamos estar sempre sendo colocados em caminhos estreitos, que só passa você. Você consegue até justificar muita coisa, mas tem outras coisas que, se você for parar para contar, você vai para o banco dos réus de alguma dessas dimensões aqui, entendeu? Porque é um caminho seu. Só você e
e Papai do céu sabem e você precisa se bastar nisso. Pela fé. Pela fé. Né? E aí, ele vem, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome, por causa da singularidade da vivência, da minha individualidade em Cristo. Pode produzir isso, pode produzir divergências, discrepâncias, até com os vínculos mais nobres que nós procuramos cultivar e preservar a todo e qualquer custo, como sendo aquilo que a gente geralmente coloca lá nas redes sociais, né? Minha base. Né? Minha base. Minha base. Pode ter divergências ali, ó. Ali, olha a natureza de vínculos que Jesus está denunciando aqui, ó. Irmãos, parentes. Põe a cara de parentes aí. Quem? A parentela que você quiser. Né? Parentes e amigos. Amigos. Eu vejo assim, amigo que é amigo não faz isso. Então é uma relação que... Ali jaz uma ingenuidade. Né? São declarações, a gente tem, ali jaz uma ingenuidade. Porque está dito desde o início. É que a gente tende a idealizar. A gente tende a querer criar um tripé para sustentação da nossa individualidade em Cristo. Felipe, será que essa sua fala não está querendo produzir uma autonomia demasiada e que leve o sujeito a prescindir das relações saudáveis dessa vida? Felipe, de maneira alguma, eu sou um homem casado. Sim, posso até falar por experiência própria. Minha mãe, por exemplo, ela sempre teve muito essa coisa da ordem oracular, né? Então, assim, mãe, eu vou lá com meus 20, 22 anos, sei lá, mãe, eu vou pra praia. Não, você não vai. Ok. Por quê? Aí ela já não podia mais dizer assim, você não vai porque eu quero. Ela dizia assim, você não vai porque eu estou pressentindo que vai acontecer alguma coisa lá. E eu não quero que você vá. Porque Deus está falando. Já causava em mim já melhor ficar isso por várias vezes, melhor ficar em casa. Você não vai sair ali na esquina ali, eu vi alguma coisa ali, não vai para lá. Cara, não posso para lá, não posso fazer, não sei o quê. Isso que você está falando não está gerando o que você acabou de dizer, não, algo que vai prescindir. Ok. Enfim, as relações e tudo mais. Ok. E às vezes tem aquela questão que você falou da bifurcação, a gente tem que... Chega um momento que às a bifurcação vezes, acontece. A gente tem que desagradar. Esses dias mesmo, por exemplo, eu peguei minha filha, eu fico com ela de 15 em 15 dias, né? Você vai vir aqui em casa hoje? Eu falei, hoje não vou ficar com minha filha, né? Vou curtir um pouquinho ela aqui e tal. Você não vai vir aqui na casa da sua mãe? Hoje não, mãe. Ok. Você está abandonando a sua mãe? Hoje não. Eu estou aí toda semana. Por favor, não leia dessa forma. Vai fazer mal para a senhora. Toda semana eu estou aí, acho que não tem porquê. Não, mas você está abandonando a sua mãe. Pois é. Aí dá aquela coisa, aquela culpa querendo vir sobre você. Você anos vivendo o tempo assim todo. Isso aí, vai ter aparecendo. Pô, fantasia, né? Maria. Foi hoje uma coisa que falou, a gente essa questão que você tocou em cima da palavra da individualidade é um conflito interno constante na vida da gente, né? Porque eu estava aqui imaginando em situações que eu me coloquei no que está dizendo a palavra, e você vai ser confrontado, né? E isso na sua vida particular, nas suas relações com amigos, com o trabalho. E eu estou sentindo um pouco isso na pele, de forma mais intensa, pelas posições que às vezes eu tomo. E eu também estou tendo que aprender a ter que ficar calado. Na maioria das situações, porque quando você se expõe, ou põe naquilo que você imagina, acredita ser o certo, geralmente você causa espanto, repulsa, revolta, e você ser você mesmo, você tem que pagar um preço muito alto. É verdade.
E eu estou sentindo isso já há algum tempo. Não pela forma assim positiva de eu ter que colocar minhas ideias e elas têm que prevalecer, não. Mas pelo seu posicionamento. Porque eu não sou de impor nada, mas é difícil às vezes você entrar em consonância com determinadas pessoas e ideias que elas têm, porque elas têm um tal preconceito muito forte e não admite qualquer tipo de sombra de mudança. Então você tem que recuar. Você quer manter aquela relação saudável, aquela amizade, ou até um vínculo de emprego, então você às vezes tem que recuar os 2 passos para poder se manter nesse mundo e não ser um cara completamente isolado. Ou então você tem que se bancar de uma tal maneira que, olha, sou eu e mais ninguém, e o resto que é F, né? Mas ser você mesmo não é fácil. Isso que você está falando traz até um viés que contribui para a nossa reflexão, no sentido de que existem muitas formas de falar. Embora nós estejamos viciados com o meio verbal, entendendo que o meio verbal, hoje existe até um termo aí nas redes sociais que é o tal de lacrar. Lacrou. Fulano falou, lacrou. É um tipo de fetiche que a fantasia imaginária das pessoas tem, de que o viés verbal é o viés mais importante da comunicação e o seu ponto máximo é você lacrar com uma fala que tire do outro todos os argumentos se sobrepõe a todos. É um supremacismo, tendo no viés verbal o seu principal meio de expressão. E olha, não necessariamente mesmo. Porque o não falar é um dos discursos mais ensurdecedores que, conjugado com o tempo, meu amigo, ele vai desconstruir de você. Eu tive certas situações na minha vida, por exemplo, que eu custei a entender, mas depois de um tempo eu entendi que a melhor maneira de aquilo dali entrar com uma plausibilidade mínima no meio das pessoas que eu convivia e amava, não seria com o discurso verbal, seria com o silêncio e com o tempo. A própria psicologia foi isso. Quando eu pedi demissão de uma multinacional trabalhando como técnico em edificações para poder me dedicar à psicologia, mas, meu amigo, não havia argumento racional, plausível, que justificasse a minha decisão. Não, mas você fez isso, mas você já era casado, você tem uma casa, você estava maluco, você tinha que fazer isso, segurar um pouco da vida. Obviamente que no início eu tentei me valer do viés verbal para tentar acalmar um pouco o buliço que se formou ao meu redor. Até chegar um momento que eu falei assim, cara, pelo meio verbal não vou convencer ninguém, porque, cara, eu me olhando de fora, eu me questionaria. Se isso acontecesse com um filho meu, eu ia chamar a atenção do meu filho. Você sabe o que me chamou a atenção disso? Foi a minha mãe, quando ela me falou anos depois. Sabe, filho, eu não chamei a atenção dela, chamei dela. Aí o dia que seu filho fizer isso, tu vai chamar a atenção do seu filho. Eu falei, é verdade, eu vou. E o fato que o que aconteceu comigo, só o tempo que eu hoje é minha família, tem um orgulho, nós temos um psicólogo, tem orgulho e tudo mais, mas o que foi que mudou isso? Foi o meu blá 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 lá na época? Não, foi o tempo. Foi o tempo e a perseverança. Tempo e a perseverança. Isso silencia o argumento de qualquer pessoa que a gente não, parece que a gente não atenta para essa fala. Você, por exemplo, sabe quem discerniu o potencial dessa fala? Não fui nem, isso aí não estou inaugurando nada não, meu. Foi Pedro. Pedro lá na epístola dele, quando ele vai recomendar as mulheres no trato com o marido, Pedro ele recomenda justamente esse tipo de comunicação.
que embora ele recomende para as mulheres, eu particularmente vejo que aqui subjaz um princípio de vida que não faz distinção de gênero. Isso dá para ser com mulher, com os homens, dá para ser com os homens, com as mulheres e outra. Creio que seja o melhor princípio a ser adotado quando o tipo de relação é muito próximo. Porque o viés verbal vai falar muito pouco. O seu vernáculo vai ter muita pouca importância ali. Quando ele diz aqui no capítulo 3, ele diz, olha o que ele diz: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra de vida, se o cara não tem um bom senso acerca do que seja vida, do que seja bom, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Calma, isso não se aplica a tudo, mas nisso aqui subjaz um princípio de vida. Quando ele fala sem palavra, é sem palavra, tem algo na nossa comunicação, que é no nosso gestual, que é na nossa maneira de ser. Se você entende que aquilo que você decidiu é vida, saiba que a maior manifestação disso não vai ser um discurso, vai ser um vazamento de vida de você, melhorando o seu humor, melhorando o seu desempenho, melhorando a sua eficácia, melhorando o seu temperamento, melhorando uma série de coisas, e isso exerce um poder de comunicação ensurdecedor que poucos notam, porque a gente tem uma fixação com a questão verbal, de ter que lacrar, falei. Tem horas que isso que o Guto falou é extraordinário. Não vou ficar aqui na minha. Mas quem disse que o Guto parou de falar? Pelo contrário, ele está discursando da melhor maneira, que naquele contexto ali em que ele está inserido, vai ser a maneira mais eficaz. Porque se ele cismasse de querer insistir com o viés verbal, a emenda ia ficar pior do que o soneto, e todo mundo iria interpretar que as escolhas de vida que ele tomou foi a pior coisa que aconteceu com ele, e ele, no final das contas, ia ficar profundamente quedado a pensar da mesma forma. Agora, é só você trocar o idioma da fala, saindo da linguagem verbal e indo para tão somente vivencial, e você vai contagiando em níveis que às vezes a gente não está nem percebendo. Que eu que passei por toda essa situação, anos depois, né, já graças a Deus estabilizado como psicólogo, o meu irmão se formou em administração e ele me deu um convite de formatura dele com uma fala que eu me emocionei quando vi aquela fala. Que ele colocou lá: Felipe, meus parabéns, para o meu irmão Felipe, que busca os seus próprios sonhos e corre atrás daquilo que é a sua própria vocação, mesmo na contramão de tudo aquilo que as pessoas dizem a respeito de você. Uma coisa que eu nem sei se eu conseguiria fazer. E aí é que você vê, isso não foi um discurso meu. Isso daí foi uma mensagem passada no meu silêncio. Vivendo, tá, ok, então eu sou um vagabundo mesmo, sou um vagabundo, tá, isso aqui não, pai, tu vai vivendo, você vai vivendo, daqui a pouco as coisas começam a florescer. Por que começam a florescer? Por causa dos meus lindos olhos? Não, porque quem procura, encontra, quem bate, se abre, e ao que pede, recebe. Isso está aberto e livre para todo aquele que crê. Para todo aquele que crê. Então, eu quero, talvez, já chegar aqui para o encerramento da nossa mensagem. Felipe, é interessante até que vocês dois colocaram, porque assim, no momento em que você está passando por tudo isso, você não tem essa dimensão, você não tem essa percepção. Então, muitas vezes, você cala, porque você assim, é melhor eu calar, porque senão vai ser pior, mas por dentro você está borbulhando, porque o que você queria era extravasar e lacrar. Né? Então, é interessante fazer esse tipo de colocação, porque às vezes a gente está naquele momento, está passando, está tendo que segurar,
e entender que no futuro você vai ter uma visão maior desse todo. Né? Porque às vezes, no que você está no turbilhão, o que você quer na verdade é se esclarecer, falar, deixar claro o que você sente, mas às vezes pela sabedoria você cala, e é importante entender isso, que esses são momentos. E Joyce, eu acho até que você também está trazendo um ponto de equilíbrio, porque eu estou pautando dentro de um viés específico, mas, por exemplo, numa relação a dois, ou, por exemplo, de casal, que eu penso ser muito aproximado do que você colocou, precisa ter o lugar da expressão, sim, de você colocar, de você verbalizar os seus sentimentos. Todavia, existem determinadas questões que dizem respeito a uma realização da sua individuação. E que mesmo uma pessoa tão próxima quanto um cônjuge, a quem a gente pressupõe que deveria comprar todos os seus barulhos, às vezes vai rolar uma bifurcação aí. Pelo menos no momento ele não vai conseguir entender, e aquilo ali é tão pessoal, é tão seu, que realmente a gente não tem nem como forçar o outro a entender aquilo naquele momento. Aí aquilo vai ser algo que verbalmente não vai dar para você resolver a coisa, pelo menos no momento. Você vai ter que partir para um outro tipo de fala, que é a fala do vem e vê. Vem e vê. Eu vou. Isso daqui foi o que eu entendi, e depois eu falava até para mim, meu maior argumento com vocês vai ser o tempo. Porque, sinceramente, eu estou num ponto da jornada, para fazer as escolhas que eu fiz para poder alavancar a psicologia, de época que eu estava vendendo almoço para comprar a janta. Quem é que compra um barulho de um jeito desse? Né? Não dá para comprar. Só depois que começa a nascer fruto, que todo mundo começa a dizer, tu nasceu para isso. Nasci. E como nasci, né? Mas assim, na hora, enquanto está tudo ainda desértico, vai todo mundo. Isso também depende dos olhos de quem está vendo. Que, por exemplo, se é os olhos da pessoa que comenta isso com você, poxa, agora você deu certo, não sei o que, você fracassa. Aí vem o dedo acusador. Eu falei com você. Ainda tem isso. Se você não fazer isso, você fez. Meu amigo, em algum momento existencial da vida, a gente vai estar sendo sempre levado ou para a sinagoga, ou para o cárcere, ou para os reis e para os governadores. Entende? Em algum momento, não dá para a gente passar por essa vida. Até o Justin Bieber, todo mundo, assim, uma quantidade imensa de pessoas dizem é isso aí, o cara está aí fazendo tratamento de depressão. Michael Jackson pediu para ser morto para o médico dele, né? Você vê, a unanimidade ela não resolve, embora seja o que a gente busca, para autenticar aquilo que a gente acredita. Mas olha, o que a gente acredita, sobretudo que esteja alinhada com a nossa realização de ser, isso é algo desconfortável e que a gente precisa aceitar. É assim. É assim. O que está acontecendo na sua vida não está inaugurando nenhuma era. Como já diz Pedro lá, essas dores estão se cumprindo na vida dos vossos irmãos espalhados pelo mundo. Isso acontece com todos. Tem uma colocação radical de Jesus em relação à unanimidade, que ele diz que ai de vós quando forem aplaudidos pelo É um ai que ele fala. Então, assim, que aquilo que é aplaudido, né, louvado, é abominação. Porque a ênfase. A probabilidade de alienação é muito grande. Dá uma ênfase radical em cima desse. E aí, depois de tudo isso, que Jesus notifique, que a gente tentou fazer as devidas aplicabilidades aqui, olha o paradoxo do que ele diz aqui no versículo 18. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Olha que interessante. Depois de dizer que a gente tem os enganos que se propõem como Messias para trazer a solução tão desejada e do qual a nossa alma carece, depois de ele dizer que existem muitas turbulências que vão fazer parte da vida, seja na forma de guerra, na forma de conflito, na forma de terremotos,
das mais diversas maneiras, mesmo a gente passando por inúmeras contradições, de pessoas relativizando, e não qualquer pessoa, às vezes pessoas próximas, dentro do nosso círculo íntimo de convivência, e depois de dizer que a gente vai ser entregue, né? E olha até que ele coloca: assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Olha que interessante, né? Isso é uma das coisas que eu acho mais ilustres, né? A gente é uma geração que vê tanta coisa técnica sendo dita acerca de tudo, de como sentar direito, de como levantar direito, de como dormir direito, de como respirar direito, de como comer direito, de como cagar direito, de tudo. A gente fica achando que tem que ter um saber prévio e a gente se furta do saber intuitivo, saca? Aquele do momento. Que é o que Jesus aqui, olha: assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Todos quantos se vos opuserem. Seja pela linguagem verbal, seja pela linguagem do tempo. Às vezes, a gente não vai ler num livro o que a gente tem que responder. Às vezes, a resposta ela vai vir intuitivamente naquele enquadramento específico que a situação vai produzir. E aí, em versículo 18, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E o versículo 19, que para mim é o mais ilustrativo: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Persevera em crer. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Porque a nossa alma, ela é instintivamente reativa. Não se tem como ler tudo o que a gente leu aqui sem pressupor que a nossa alma não vai reagir a nada disso. Porque vai reagir com raiva, vai reagir com ressentimento, vai reagir com medo, vai reagir com pavor, vai reagir com pânico, vai reagir com ódio, vai reagir com alegrias inebriantes, vai reagir das mais diversas maneiras. Mas nós não somos apenas aquilo que nós sentimos. Nós somos, sobretudo, aquilo que nós decidimos ser. E que a nossa decisão seja baseada naquilo que se possa crer de maneira saudável para a vida. Portanto, nós estamos fazendo a reflexão do ninguém foi enganado. Ninguém foi enganado. É isso. Esse é o caminho. Isso não é porque você é mais bonito ou porque você é mais feio. Isso não é porque você é mais ou menos privilegiado. É assim, cada qual no seu próprio caminho, cada caminho com os seus respectivos contornos, mas será assim com todos. Porém, confie, nenhum cabelo da vossa cabeça cairá. E a salvação da nossa alma será proporcional ao quanto a gente perseverar naquilo que seja vida. Porque se a sua vida resumir a ser uma mera reação ao que te acontece, você vai ser levado por ventos de impulsos e sentimentos que vão moldar dentro de você contornos complicados de reverter. Seja na forma de ódio, seja na forma de raiva, seja na forma de pavores, seja na forma de pânicos, seja na forma de fetiches e de vícios compulsivos das mais diversas naturezas. E que o Espírito de Deus complete no nosso coração, gente boa, para a gente fechar, porque, meu Pai do céu, eu estou com uma fome extraordinária. É isso. Gente boa, vamos nós. Hoje foi mais participativo do que das últimas vezes e que assim seja. Que perdeu o teu. Gente boa do Face.
Um beijo para vocês, depois acompanha lá o